Ei, Capitu, estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Mais uma quinta-feira do nosso Capitu Conta. E hoje nós vamos ter o autor contemporâneo, Alquimar dos Santos, com o livro Circenses. Esse aqui. E o nosso queridíssimo Nelson Rodrigues, com A Vida Como Ela É. Maravilhoso. Ai, tô com uma cara de cansada, né, povo? É porque eu tô cansada mesmo. Vou disfarçar. É pra combinar com o nosso autor, né? A vida como ela é. É assim, às vezes a gente tá cansado. Vamos lá. Vamos começar aqui com o nosso queridíssimo Alquimar, que é o nosso poeta de hoje. Poeta contemporâneo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Depois eu vou ler a biografia dele. A poesia que eu vou ler elas não têm título, tá, gente? As poesias são assim, ó. Cada página, né? Ela vai tendo uma introdução. Elas são... tem uma temática de circo. E o que eu acho bonito também... Deixa eu mostrar pra vocês antes de ler, né? As imagens. Deixa eu pegar uma aqui bem do início, que eu acho bem legal essa imagem. Olha só que bacana. Eu botei meu nome aqui em cima. Aí ela é toda assim, tem um traço super fino. Deixa eu ver como é que é o nome do artista. Rodrigo de Raro. Olha só. Ela tem um traço super fininho, assim, sabe? E entre as poesias tem sempre tem várias imagens, assim, representando o circo. Eu achei bem interessante. Tá bom? Então, vou começar com a leitura. Toda a plateia acompanha cada esgar, o esforço todo, fazendo que seja o corpo dela só uma artimanha. É que pena tão tamanha é exata aquela que o povo muda. Alteramos voz e trama, e o que era para ser torto ou desdita, e desaforo endireita-se em dança muda. Sábia ensinança do circo, essa de pôr forma e jeito de triângulo perfeito, no que ainda há de ser círculo. É que a plateia e seu riso já mostra que nenhum gênio sabe a lição que o mundo é perigoso. Mas o corpo é magistério. Ao dobrar-se, toda ao meio inteira é a moça, ela é, nisso, sábia. Essa é uma poesia do queridíssimo professor Alquimar dos Santos. Eu vou ler a biografia dele, antes de passar para o Nelson. Professor Alquimar é natural de Silveiras, São Paulo, e apesar da primeira formação em engenharia eletrônica e doutorado em Paris, com orientação de Júlia Kristeva,
Em poesia, publicou os livros Rios Imprestáveis, Retrato e Percurso e Meu Tipo Inesquecível, além do poema digital Dos Desconcertos da Vida, filosoficamente considerada. É autor também do romance São Lourenço e do volume de ensaios intitulado Leituras de Nós, Cyberespaço e Literatura. Olá, boa noite. Esse foi o queridíssimo professor Alquimar. Eu vou mostrar mais uma vez aqui. A editora é 7 Letras. Circenses. Muito bonito esse livro. Ele foi publicado em 2012, eu acho. Bom, vamos lá para o nosso querido Nelson. Eu vou ler um conto da vida como ela é, do Nelson, desse vermelhinho aqui. Se eu não me engano, são 3 edições. Esse aqui é o primeiro volume. Quer dizer, são 3 volumes. Esse aqui é o primeiro volume, tá? Eu escolhi um conto. A primeira vez que eu li esse conto, gente, eu fiquei tão impactado. Fiquei um tempão pensando. Até hoje eu ainda fico pensando nesse conto. O Nelson tem esse negócio, né? De dar uma paulada na gente, assim, pra gente acordar pra vida. Bom, o nome do conto é Cemitério de Bonecas. Tinha 45 anos e usava ceroulas, dessas que se amarram nas canelas, com 2 voltas. Cumprimentava todo mundo sem distinção de classe, idade ou cor. Essa cordialidade indiscriminada impressionava muitíssimo. Dizia-se dele de uma maneira entusiasta e unânime: aquilo é um santo. E ele: faz-se o que se pode, faz-se o que se pode. Não podia ver uma criança que não tirasse um níquel do bolso, que não fizesse festinhas no rosto. E essa tendência para os pequeninos era mais que uma simples ternura. Era uma espécie de doença, de mania. Se por acaso via uma senhora batendo no filho, promovia um comício. Mas não faça isso, minha senhora. Não é batendo que se educa. A mãe reacionária explodia. Criança precisa apanhar. Ele perdia a compostura. Quem precisa apanhar são os adultos. Sim, minha senhora, os adultos. Únicos responsáveis por este belo mundo de crimes, adultérios e atropelamentos. E fique sabendo, nós, marmanjos, deveríamos aprender com as crianças. Doutor Basílio. É o subtítulo, tá? Chamava-se Basílio e era doutor. Uma simples dor de dentes de criança ou de ouvidos o atormentava mais que a morte de um adulto. E nada o comovia mais do que encontrar um órfão. Fazia então as indagações intermináveis. Órfão de quê? De mãe. E se era de pai e de mãe, comovia-se até as lágrimas. Tinha uma úlcera no duodeno. Sua piedade pelos pequeninos se refletia. Olá, olá. Estamos lendo Nelson Rodrigues, Cemitério de Bonecas, o nome do conto, tá bom, pessoal? Sua piedade pelos pequeninos se refletia diretamente na lesão. Por fim, já o desamparo dos órfãos o afligia como um problema pessoal. Um dia, acordou de olho aceso e lábio trêmulo. Teve um sonho. Tremia ao referir o fato como se uma febre o consumisse. Alguém pediu: conta, conta.
Sonhara que uma voz o induzia a sair pelo mundo em prol das crianças órfãs do Brasil. Os amigos, assustados, inclinaram-se a ver ali um sintoma de insanidade mental. Houve um mais íntimo e confiado que os demais que sugeriu: você precisa casar. Olha, eu conheço uma viúva daqui. Mas já o destino de Dr. Basílio estava traçado. Oi, Cibele, tudo bom? Boa noite. Estamos lendo Nelson Rodrigues, Cemitério de Bonecas. Seja bem-vinda. Olha, eu conheço uma viúva daqui. Você precisa casar? O cara querendo enfiar uma mulher para ele. Mas já o destino do Dr. Basílio estava traçado. Em casa, na repartição, no bonde, gemia. Como é que eu não pensei nisso antes? Pediu demissão do ministério, do qual era chefe de seção. O ministro admirou-se. Mas que foi que houve, doutor Basílio? Aborreceu-se. E ele, sóbrio, mais irredutível. Senhor ministro, cansei-me de ser inútil, um egoísta. Vou dedicar minha vida às criancinhas. No corredor sozinho, depois da conversa com o ministro, o doutor Basílio abriu os braços e murmurou com as lágrimas caindo de duas em duas pela face. Vinde a mim, os pequeninos. Desde o próprio ministro até os serventes, todos foram categóricos. O velho Tatantã. O povo falando dele, né? O velho Tatantã. Mas doutor Basílio estava convicto de que chegara o momento de cumprir sua grande missão terrena. Tinha dinheiro no banco e tratou de movimentá-lo. Dias depois, alugava um casarão na Tijuca, de salas e quartos imensos, porões habitáveis, varanda fresca e larga. Na frente havia um jardim inculto, com 2 ciprestes, finos e fúnebres, em cada lado do portão. Nos fundos, um quintal imenso, cheio de árvores, inclusive uma jaqueira. O velho esfregou as mãos. Ótimo, ótimo. Ele próprio, com suas calças listradas de vinco impecável, dirigiu os trabalhos de reforma. De vez em quando, descobriam no corredor escuro ou no banheiro algum escorpião, alguma lacraia. No fim de 15 dias, aquele prédio do tempo de Dom João Charuto estava no dizer do novo proprietário, um brinco. Por outro lado, ele tomava todas as providências práticas para a instalação ali de um educandário de órfãos. Andando de um lado para o outro, com um ar de inspirado, sacudindo ambos os braços, ele vociferava: aqui, senhores, as órfãs terão um novo lar. Para quem chegou um pouquinho depois, estamos lendo Nelson Rodrigues, Cemitério de Bonecas. E o doutor Basílio acabou de pedir demissão do cargo público dele, do trabalho dele, se livrou de tudo para poder abrir um educandário de órfãos. O subtítulo: O Santo. Já então não havia mais dúvidas possível. O Dr. Basílio não era, como erroneamente se supôs, um velho tantã. Inesperadamente, fazia gelar a ironia do mundo, com a sua doçura sem igual. Dir-se-ia um santo, e fora mais coerente com essa condição um par de sandálias. Mas um homem tão superior tinha como vaidade única e desculpável umas polainas inatuais que usava obstinadamente. Polaina, meu Jesus. Mas seus gestos, suas inflexões, traíram a dignidade dos desígnios.
Num instante, de um dia para o outro, aquela casa encheu-se. 40 órfãos. Um dia apareceu um menino, surdo-mudo. Dr. Basílio, num misto de ternura e intransigência, declarou: "Nós aqui só aceitamos meninas." Era um ponto de vista da maior circunspecção. Alegava o Dr. Basílio que a convivência entre os dois sexos é abacaxi. Foi mais claro quando acrescentou: acaba em bandalheira. Acaba em bandalheira. Achava o sexo uma coisa vil. O surdo-mudo teve de voltar, com as mãos abanando. E no asilo, Dr. Basílio, as crianças sem pai, sem mãe, encontravam todo um ambiente de lar, de família. De vez em quando, fotógrafos e repórteres apareciam por lá. Boa noite, Cris. Tudo bom? Oi, Ana. Tudo bom? Estamos lendo Nelson Rodrigues. Casa de Bonecas. Não, Cemitério de Bonecas é o nome do conto que a gente está lendo. E no asilo, Dr. Basílio, as crianças sem pai, sem mãe, encontravam todo um ambiente de lar, de família. De vez em quando, fotógrafos e repórteres apareciam por lá. Tiravam retratos de todo mundo, inclusive do Dr. Basílio e da diretora. Uma dona Emília, ex-parteira, gorda, cheia de varizes. E o velhinho tinha iniciativas verdadeiramente espetaculares. Convidava os jornalistas e os fotógrafos para comerem na mesma mesa com as internas. Pedia desculpas. Hoje, até que a comida não está boa. O repórter, estalando a língua, protestava. Está ótima, espetacular. De fato, por consciência ou não, o fato é que as visitas jornalísticas calhavam com os cardápios mais impressionantes. Galinha ao molho pardo, imaginem. A sobremesa era composta de pêssegos ou, nos dias mais pobres, goiabadas com catupiry. Na saída, o jornalista ia com a seguinte impressão secreta: esse pessoal tem um vidão. A glória. As reportagens foram saindo nos jornais, com abundante ilustração fotográfica. Havia uma circunstância que jamais deixou de ser lembrada. O Dr. Basílio renunciara franciscanamente ao emprego público nababesco para se dedicar à sua missão. O velho não parava. Cercado de respeito, saía de porta em porta, angariando donativos, fazia um gesto explicando: aceitamos qualquer contribuição. A partir de 10 tostões, tudo servia. Queriam saber detalhes que ele ia fornecendo abundantemente. Fazia questão de esclarecer que não morava lá. Por quê? E ele: mais evidente, lá é um lugar cheio de meninas. Que diriam de mim? E o interlocutor: ninguém desconfiaria do senhor? O velho suspirava: quem sabe? Todos os dias, às 7 horas da noite, o Dr. Basílio, com a pasta debaixo do braço, saía ostensivamente do estabelecimento. Vinha pela calçada, prodigalizando cumprimentos a todo mundo, inclusive desconhecidos. Tinha a mania de dizer que os desconhecidos também são filhos de Deus. À sua passagem, as senhoras, à janela, suspiravam. Quando morrer, vai direto para o céu.
O homem era considerado um santo, né? Graças à imprensa, a opinião nacional estava crente de que o Dr. Basílio era um desses homens tão raros, mas tão raros, que já caíram em desuso e não existe mais. Um dia, porém, em plena madrugada, toda a rua ouviu gritos que partiram do asilo. Quem foi? Quem foi? Bateram lá. Então apareceu com um candeeiro de querosene na mão a diretora e explicou. Foi uma menina que foi mordida por um escorpião. De manhã o Dr. Basílio confirmou. Esse negócio de casa velha é o diabo. Espeto. O cemitério. O modelar educandário alcançara então o seu 10º ano de vida. 10 anos já, gente. Esse senhor com esse educandário. O modelar educandário. Tudo bem, Max? Boa noite. Estamos lendo Nelson Rodrigues. Oi, Ruth, tudo bom? Estamos lendo Nelson Rodrigues, O Cemitério das Bonecas. Olá, Monique, tudo bem? Estamos lendo Nelson Rodrigues, O Cemitério. O modelar educandário alcançara então seu 10º ano de vida. Tinha subvenções de governo. Tinha subvenções do governo, o diabo. Eu também adoro esse conto, Ruth. Também. É Nelson, né? O modelar educandário alcançara então seu 10º ano de vida. Tinha subvenções do governo, o diabo. A correspondência do Dr. Basílio parecia de cantor de rádio. E ele vivia assim, tranquilo e glorificado. Quando um jornalista de escândalo publicou uma reportagem anunciando, entre outras coisas, que o asilo do Dr. Basílio era uma arapuca e que a Dona Emília não passava de uma sinistra fazedora de anjos, etc., etc., o santo velhinho teve um desgosto medonho. Mordido nos calcanhares pela ingratidão humana, teve um colapso e morreu. Armaram a câmara ardente na sala principal do educandário. Meu Deus, o velhinho bateu as botas, gente. Para quem chegou agora, o Dr. Basílio era um servidor público. Ele largou tudo para cuidar, para abrir um educandário para meninas órfãs, tá? E agora ele acabou de bater as botas. Para vocês acompanharem a história, tá bom? Armaram a câmara ardente na sala principal do educandário. O corpo foi exposto à visitação pública. Às 10 horas da noite, quando era mais intensa a afluência, ouve-se gritos no fundo do corredor. Dona Emília, vestida de preto, ergue-se e avisa. Não foi nada, não foi nada. Mas os gritos continuaram. O corredor foi invadido. Abre-se então uma porta. Uma das internas surge. Anda, cambaleia, encosta-se na parede e, por fim, cai. Os presentes espiam um rastro de sangue. Percebem a hemorragia medonha. É uma mocinha de 15 anos, talvez. Olha para os estranhos e geme. Meu Deus do céu. Foi ele. Foi ele. Parece indicar a sala onde está exposto o cadáver. O velório foi abandonado. Ninguém se interessa mais pelo morto. E um mensageiro que viera trazer uma coroa pasma no corredor para o desperdício pasma no corredor para o desperdício de sangue. Levaram a pequena para um quarto. Alguém telefonou
para assistência, e ela, agonizando, contava que fora o Dr. Basílio, sim. No corredor, uma das internas, com um vestido azul de fazenda ordinária, gritava: "Eu também, eu também." Foi um alarido infernal. Uma delas chamava e corria para o fundo do quintal. Num instante, as moças cavam com as próprias mãos. Então foram aparecendo os pequenos esqueletos tão frágeis e pequenos, tão frágeis e tão pequenos como se fossem bonecas. E o Dr. Basílio era o pai, múltiplo e implacável. O anjo mais recente fora enterrado naquele dia mesmo. Como era de 5 meses, menorzinho ainda que os outros. Dona Emília o enterrara dentro de uma caixa de sapatos. Quando se destampou a caixa, lá estava ele, o anjo, nu e roxinho. Nelson Rodrigues, gente. Esse conto é uma cacetada, né? E sabe o que eu gosto desse conto? Você vê que ele faz toda a descrição do Senhor, né? E você vai até certo ponto. Claro, essa imagem da caixa de sapato arrepia demais. É, Ruth. Gente, quando eu li a primeira vez esse conto, eu chorei tanto. Eu fiquei tanto tempo pensando sobre ele me impactou tanto. E até hoje, assim, volta e meia, quando passa alguma coisa no jornal, que sempre tem, né, gente? Quantas pessoas famosas aí a gente não conhece, né? Que tem toda aquela imagem de santo e de repente, né, cai por terra. E é bem isso. Ele vai desenrolando uma história desse senhor, que até certo ponto a gente acredita que ele é santo, que ele é muito bom e tal, né, que ama criança, tal, tal, tal. Ao chegar ao ponto de abrir um educandário para órfãs, para meninas, né? E aí, o que eu achei assim, interessante é que ele não prepara, vocês já perceberam isso? Ele não prepara o leitor para a morte do cara. Porque ele morre de uma hora para outra, né? Ele diz, né, que ele teve um troço porque falaram mal dele, não sei o que, ele tem um troço. E aí ele meio que não prepara o leitor para a morte do senhor. Ele dá a notícia como se fosse uma coisa corriqueira. E realmente é corriqueiro. Porque ele está preparando o leitor para outra coisa muito maior no final. E aí sim, no final do conto ele dá a paulada, né? E esse conto ele é a cena final, a descrição da cena final para mim foi potente, como Nelson Rodrigues é. Não é mesmo, meu povo? Então, meus amores, hoje a gente conversou sobre, a gente leu Circenses, nosso escritor contemporâneo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Alquemar Santos, com esse livro lindo. Depois desse livro aqui, ele publicou Circos também, que tem a mesma temática. Muito bonito. As imagens e tudo mais. E nós lemos o conto Cemitério de Bonecas, do Nelson Rodrigues, desse livrinho aqui, A Vida Como Ela É, que é uma coleção de 3 volumes, se eu não me engano. Esse aqui é o primeiro deles e é muito bom. Então, meus amores, hoje o Capítulo Conta fica por aqui. Obrigada pela participação de vocês, obrigada pelo pessoal que entrou, deu uma sadinha, voltou. Obrigada
pela companhia dessa leitura de hoje. Um beijo para vocês e até a próxima quinta. Tchau, gente!